disse que o dinheiro muda as pessoas. Não, não é o dinheiro que muda as pessoas. O dinheiro, ele vem e ele apenas expande aquilo que você já é. Nós somos, primeiro, somos seres espirituais que estamos aqui na Terra a ter uma experiência carnal. Temos que começar também a sermos os primeiros e não pensar que isso há de vir de alguma coisa que o governo vai fazer por nós. O governo não vai fazer nada, seja este, seja o próximo. O governo vai fazer aquilo que o governo faz, que é política. Quem vai fazer Moçambique evoluir e avançar são as pessoas. Estimados líderes, saudações. Sejam bem-vindos ao episódio número 205 do nosso podcast Chá do Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa em formato de podcast inspira-se na metodologia de gestão por competências chá, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Desta forma, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas de atividade produtiva para, na primeira pessoa, transmitirem suas narrativas de liderança, dando a saber que conhecimentos teóricos é que adquiriram ao longo da sua caminhada. Que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas é que complementaram aquele conhecimento teórico. E que atitudes em forma de ser, estar, caráter, fazem da sua marca comunicacional para acomodar este conhecimento. Constitui-se nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem um conhecimento instrumental para a liderança, mas também conscientes que são líderes. Responsáveis sobre a necessidade de terem que liderar pelo exemplo para influenciarem positivamente os seus seguidores, internos e externos. Líderes sejam empáticos por um lado com as causas que defendem, mas também líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação. Acreditamos que essa é uma das principais ferramentas da liderança, através da qual os líderes transmitem suas ideias de uma forma simples, compreensível e fluida, para que seus liderados possam não só compreender, mas também possam se apropriar dessa mesma causa, de forma que o líder se tornar dispensável, esta causa possa ser transferida para a atual e futuras gerações. Temos como líder convidado para a edição de hoje Ercínia Manjate, mentora de educação financeira e de investimentos na Bolsa de Valores, influenciadora nas redes sociais. Ercínia, bem-vindo ao nosso podcast. Bom dia a todos os internautas e muito obrigada pelo convite. Obrigado. A Ercínia aprecia chás em que momentos do dia, da semana ou do mês, é que procura pelo chá e o que é que esse chá lhe proporciona é a recompensa. Bem, eu como uma boa moçambicana que sou, aprecio sim o chá, principalmente na hora do madabisco, né? O vulgo pequeno almoço, com um pão, se tiver badia, melhor ainda. E muito mais dessa altura, o chá para mim é também um momento de, por exemplo, dá um certo conforto emocional desde criança, que somos acostumados a tomarmos o nosso chá ali com os nossos irmãos, com a nossa família. Então, ele também traz esse tipo de memórias emocionais. Muito bom. Isto é poderoso. Quando falamos do conforto emocional, memórias emocionais, da socialização ou do social do chá, quão importante um líder é procurar por esses momentos de conforto emocional para a sustentabilidade da sua vivência? É muito importante na medida em que eu costumo dizer e pensar e dizer que as pessoas, elas são muito mais irracionais do que o que elas pensam que elas são. O ser humano toma decisões com base na emoção e depois usa a razão para justificar essa decisão que ela tomou. Então, como um líder, eu penso que o líder tem que saber
tem que ter noção disso e saber que tem que conduzir os seus liderados, tem que conduzir as pessoas que lhe seguem, é muito mais pela emoção. Saber identificar aquilo que os seus liderados estão assim e saber também nutrir e para poder tirar dali o melhor que os seus líderes, os seus liderados podem ter para ajudar a contribuir para a empresa, para a família, para a sociedade. Muito bem, interessante. Terei lido em algum lado que até o coração tem neurônios chamados neurites, dando a entender que até o coração pensa ou pode pensar. Como é que nós podemos fazer esta prática, esta atividade que esteve aqui a fazer menção de conduzir as pessoas, percebendo que elas também tomam decisões de forma reativa, irracionalmente, e depois justificam as suas atitudes por via da sua racionalidade? Eu penso que isso passa por fazer algo que nós, os moçambicanos, estamos a perder a prática, que é conversar. O conversar não é a pessoa falar e eu esperar a pessoa acabar de falar para eu também poder responder. É o de fato ouvir. O conversar tem muito mais a ver com nós ouvirmos para percebermos a pessoa, para nós identificarmos, sabemos onde é que está a sua ferida, aquela fala que ela está a ter, de onde é que aquilo ali vem. E quem sabe assim nós vamos conseguir atingir o seu coração e vamos conseguir talvez trazer algum alívio, trazer algum tipo de cura. Porque eu penso que nós, os moçambicanos, estamos numa fase de muita guerra, muito apontarmos os dedos, ferimos-nos muito e esquecemos que nós também podemos ser uma via de cura para as pessoas. Muitas das vezes há coisas que nós não sabemos, há feridas que nós podemos ter, que não sabemos que nós temos, e a pessoa que está ali sentada à nossa frente pode ser um caminho da cura. A pessoa pode ser um caminho para dizer, ainda que não seja exatamente a cura, mas a pessoa pode trazer uma luz no fundo do túnel. Só por conversar com aquela pessoa, a pessoa no fim, depois sair daquela conversa e dizer, ei, eu conversei com o Antônio, conversei com a Ercínia, saí dali com aquela conversa, algo me tocou, deixa ela ir um pouquinho mais a fundo, deixa ela ver o que há mais lá por baixo da superfície e a pessoa conhecer-se melhor, por via de se transformar-se numa pessoa melhor também. Eu penso que isso faz-se através de conversas, saber fazer perguntas, não só ouvir para responder, ouvir mesmo para perceber. E também daquela conversa, não só para ensinar, mas eu também aprender algo sobre mim mesmo, porque eu parto do princípio que se eu paro para ensinar algo a alguém, naquele momento que eu estou a ensinar, eu também estou a aprender. Por termos esse trajeto, falou-nos do chá, associado ao chá, falou-nos da socialização por via do chá, e agora está a falar-nos da conversa. Sim. Como é que podemos tornar as nossas conversas produtivas, tendo em conta o fim do tempo, pressão de produção, produtividade, gerar resultados? Como dizia, por exemplo, os moçambicanos estão a perder o hábito de conversar. Como é que a Ercínia emprega a sua conversa e qual é o estilo de conversa que tem? São conversas diretas, indiretas, e como é que faz, modela as suas conversas para que elas sejam equilibradas, tendo em conta que há também esta intenção de curar, de aprender algo, mas também de não impedir que essas conversas possam se desviar daquilo que pode ser o propósito daquele encontro e também as agendas que cada um destes dois que se encontram tem. Bem, o que eu faço nas minhas conversas, eu tento primeiro observar e perceber com que tipo de pessoa é que eu estou a falar. A pessoa, de acordo com o perfil que ela está a apresentar, perfil não só financeiro, mas também em termos de mentalidade, em termos de capacidade de percepção, será que essa pessoa vai estar preparada
para eu falar ou transmitir uma certa mensagem? Será que a pessoa vai conseguir receber? Então, há coisas que eu primeiro paro para observar e aí depois eu decido, ok, esta pessoa, para este tipo de conversa, ela está preparada, consigo avançar, vamos conseguir sair daqui com algo objetivo. E se eu vejo que é uma pessoa que há um certo nível de conversa que ela ainda não atingiu, então eu digo, ok, não vale a pena levar ainda mais esta conversa, porque daqui para frente somos capazes de ter problemas. Em vez de sairmos daqui com algo produtivo, vamos sair daqui se calhar em situação de conflito. Então a primeira coisa que eu faço quando estou olhando de alguém a conversar é observar como é que a pessoa fala, o que é que a pessoa diz, como é que ela se porta. Faço toda essa análise. Daí, e depois eu começo já a fazer perguntas. Então, são as respostas que a pessoa também vão me dar, que vão me ajudar a ver em que nível é que a pessoa está e que nível de conversa é que nós podemos ter. Porque o intuito não é ser e eu mostrar a pessoa que eu sei, eu sou melhor que tu, eu sei mais, eu li mais, eu... Não. O intuito é sairmos dali, não é? Enquanto nós estabelecemos um diálogo, tu ouviste, aprendeste, eu também ouvi de ti, eu também aprendi. Há casos em que é possível estendermos e aprofundarmos ainda mais o nosso tipo de diálogo. Há casos em que, pronto, ficamos apenas pela parte superficial e para mim está tudo bem. Cada um está na fase da vida em que está. Todos nós, há momentos que estamos preparados para receber e há momentos que ainda não estamos preparados para receber um certo tipo de mensagem. E está tudo bem. Cada um está na sua jornada, na sua velocidade. Muito bem. Em sentido diverso, falou de diálogo, conversas, dando a perceber num contexto eventualmente com seus mentorados. No sentido inverso, quando encontra ou conecta-se com pessoas, como disse, fazendo um diagnóstico por lá, percebe que essa pessoa está num nível talvez aproximado, igual ao seu, talvez acima do seu. Como é que conduz o seu comportamento diante de pessoas assim? Quando é assim, eu percebo que é alguém de quem eu posso absorver muito mais. Eu não falo muito. Eu desde que seja a pessoa a falar, desde que seja a pessoa a entregar, a dar, eu absorvo. Faço perguntas assertivas, faço as perguntas que me interessam, aquilo que eu estou disposta ou preparada para aprender, o que me interessa aprender, mas eu não falar, em querer impressionar, mostrar só que eu também estou nesse nível que eu estou. Não. Então, nesse caso, aí eu coloco-me no lugar de aluna. Eu dispo a capa de mentora, dispo a capa de professora e coloco-me no lugar de aluna para eu aprender daquela pessoa o máximo que eu puder aprender e o máximo que eu puder absorver. Bem interessante. Com que regularidade tem conversas difíceis? Falava, por exemplo, de ver se essa pessoa está ou não preparada para receber a mensagem que pretende transmitir após um certo diagnóstico. Este contacto, este encontro tem em vista, por exemplo, em si transmitir um conteúdo ou uma mentoria, um processo de desenvolvimento pessoal, profissional da pessoa. Com que regularidade tem conversas difíceis? Como é que lida com essas conversas difíceis? Não, para mim, acho que penso que pelo meu perfil e pelo grau de exposição que eu já tenho profissionalmente, tanto nesta minha nova carreira como mentora, como também antes quando eu era gestora financeira, eu não considero conversas difíceis. Considero conversas necessárias e que não podem ser evitadas sob o pretexto de que são conversas difíceis, são conversas desconfortáveis, porque são essas conversas que eu chamo de conversas necessárias que nos fazem nós irmos para o próximo degrau, que nos fazem nós irmos para o próximo patamar e atingir os resultados diferentes daquilo que nós temos tido ao longo das nossas vidas. Então, são conversas necessárias que eu tenho tido praticamente todos os dias com os meus mentorados ou com os meus potenciais mentorados. E eu consigo perceber que dói para eles, é difícil nós tocarmos nas nossas próprias feridas e assumirmos que
cometemos falhas e que nos colocaram numa certa situação desfavorável. Mas eu sempre digo aos meus mentores que, olha, ao iniciarmos este processo ou esta conversa que nós estamos a ter, o intuito não é de tu te sentires culpado, não é para tu sentir-te envergonhado. Tudo que vieste fazendo dos tempos até aqui, antes de me conheceres, era porque tu não sabias, não tinhas uma estrutura, não tinhas uma metodologia, não tinhas alguém para te ensinar. Daqui em diante tu vais passar a ter. Então não há necessidade de sentir vergonha, não há necessidade de sentir mal. Ninguém nasce sabendo, ninguém sabe de tudo. Mas a partir deste da coreana, tens uma pessoa para te dar na tua mão, então essas conversas são necessárias e depois o que importa é a transformação. É sobre a pessoa que tu vais te tornar ao longo desta jornada. Então o teu foco a partir de agora, minha aluna ou meu aluno, tem que ser na nova pessoa que tu vais te tornar a partir do momento que nós vamos começar a trabalhar juntos. Excelente. Qual foi a dor que teve, que sentiu no momento em que começou a tornar-se proativo? Saiu daquele estado de vitimismo, de transferência de culpas, de dependência e começou a dar os passos para tornar-se uma pessoa independente. A dor que não foram muitas. Sempre nesta linha do que faz agora para adquirir a independência, neste caso, psicológica, mental, emocional e também intelectual e material, financeiramente falando, para depois passar a posicionar-se como uma educadora, mentora nesta área. Pode olhar mais para esta linha. A dor que eu tive foi exatamente essa que acabou de referir-se, de parar de transferir a responsabilidade da minha vida e dos meus resultados para terceiras pessoas ou para situações circunstanciais. É sempre muito fácil nós apontarmos o dedo, dizer que a culpa é dos meus pais que não me criaram bem, é culpa do governo, é porque eu não tenho oportunidades, é porque os outros têm mais sorte, do que olharmos para o trabalho que nós temos que fazer dentro de nós mesmos para podermos evoluir, não é? Então, isso não é fácil termos essa autorresponsabilidade. Dói bastante, mas eu percebi que ao longo do tempo, o tempo está passando, eu estou ficando cada vez mais crescida. Não posso continuar sempre a apontar para o lado de fora e a querer esperar que o lado de fora me alimente. Eu tenho que fazer um trabalho interno. E foi um trabalho bastante doloroso. Tive que assumir as minhas responsabilidades pelas minhas falhas, pelas minhas escolhas, por não ter sabido analisar certas situações, não ter sabido ler sinais. E até hoje, em alguns momentos, tenho momentos de, mas lá atrás como é que eu não pude perceber? Lá atrás já passou, já foi, agora vamos olhar para frente. E embora seja doloroso, também é muito bom. Foi por eu ter assumido essa autorresponsabilidade que hoje estou tendo as oportunidades que estou a ter, que eu estou a conseguir falar com milhares de pessoas e ajudá-las também. Se eu tivesse continuado naquele lugar de auto-vitimização, estaria ainda escolhida, estaria ainda sem ser conhecida, sem ser vista, sem impactar, sem estar dentro daquilo que eu considero que hoje é o meu propósito. E Cine, nesta construção contínua à luz do seu propósito, quem é essa pessoa que a Hercília pretende ser? A Hercília pretende ser uma pessoa que vai ajudar a próxima geração de mulheres, principalmente de mulheres e de moçambicanos, a serem financeiramente mais conscientes, a serem pessoas que vão utilizar o dinheiro e as finanças para expandirem, para criarem patrimônio, para criarem aquilo que os americanos chamam de generational wealth,
não é? Nós vemos muito a falarem dos herdeiros, das grandes fortunas. Por que não nós, moçambicanos, também fazermos isso? Já consumimos muito, não é? Durante todo este tempo somos grandes investidores em passivos e nossos pais nos educaram que o melhor investimento é sempre comprar terreno, comprar casa. Temos pessoas hoje em dia que estão cheias de casas, cheias de terreno, mas elas não têm dinheiro na conta bancária. Acontece alguma coisa, a primeira coisa que aparece na cabeça é vender aquela casa, vender aquele terreno para poder acautelar situações que a pessoa não pensou em investir o seu dinheiro em ativos. Então, eu me considero a pessoa que vai ajudar esta geração a ser construtora, investidora em ativos em vez de serem investidores em passivos. Interessante. Uma vez que assim, o material tem o risco ou potencial de tornar as pessoas mais egoístas. Quanto mais tem, mais querem que essa saber. E as consequências daí podem ser. O que traz como conteúdos, como advertências, como ensinamentos, que acompanham as suas medidas para advertir as pessoas sobre esse carinho. O que eu trago como conteúdo como forma de advertência das pessoas desse período é acerca da mentalidade. Antes de a pessoa ser materialmente rica, primeiro ela precisa de ser. Primeiro ela precisa de se sentir merecedora de ter uma vida boa, uma vida confortável. Porque disse que o dinheiro muda as pessoas. Não é o dinheiro que muda as pessoas. O dinheiro, ele vem e ele apenas expande aquilo que você já é. Então, se a pessoa já não tinha caráter ou tinha caráter duvidoso, não é porque tem dinheiro que vai se tornar de mau caráter. Não, o dinheiro vai apenas fazer com que você fique ainda mais mau caráter do que você já era. Então, eu ensino aos meus mentorados, tanto na mentoria fechada como nos conteúdos, que primeiro temos que cultivar o nosso ser antes de nós termos. É preciso também nós pensarmos em longo prazo. Nada de pensar que vais ter riqueza de forma imediata porque começaste a investir ou porque fizeste a minha mentoria de educação financeira, vais acordar no dia seguinte já rico. Não. Nada de pensar que vais investir na bolsa de valores e dia seguinte já vai ter milhões na conta. Ou então pegar no dinheiro que tu investiste, começaste a ter rendimentos, já queres logo começar a usar. Não. Precisa de pensar com meta de 10, 15, 20 anos. Eu ensino a eles que eles precisam de pensar não só neles, tem que pensar também nos que vêm depois. Tem que pensar nos filhos, tem que pensar pelos netos. Ainda que a pessoa comece a investir ou comece a mudar a sua vida financeira hoje, pode não ver resultados, mas aqueles que estão lá mais à frente e quando vir com os dele, eles vão se beneficiar desta semente que você está a plantar a partir de hoje. Então, o ser, eu sempre bato nessa tecla, que o ser é muito, muito mais importante. A tua mentalidade é que é a base de tudo. Há pessoas que entendem, há pessoas que dizem que não, isso aí é pauta de coach, mas está comprovado que não é papo de coach, é a realidade. Muito interessante. E porque agora, enfim, com o ser, no sentido do ser mental, pergunto, o que o Moçambique mais precisa? De pessoas mentalmente prósperas ou materialmente prósperas ou espiritualmente prósperas? Well, essa pergunta é bem. Eu diria que neste momento precisamos muito mais de pessoas espiritualmente prósperas.
tudo começa no espírito e depois ele vai se refletir, vai se refletir na carne. Uma pessoa que não tem no seu espírito, na sua alma, essa prosperidade, não vai se refletir na mente e não vai se refletir na carne. Então, eu penso que a base está justamente aí, está no nosso espírito, porque nós somos seres espirituais que estamos aqui na Terra a ter uma experiência carnal. Não somos seres carnais a ter uma experiência espiritual. Então, primeiro, espiritualmente próspero. Depois, o resto se quer. Muito bem. O que na tua opinião pode estar a impedir com que nós não sejamos espiritualmente prósperos? E, consequentemente, ambiental e bateria. Sei que para ti tem lição. Para mim tem toda uma relação. Eu penso que nós nos esquecemos de quem nós realmente somos. Aquilo que disse há pouco tempo, que nós primeiro somos seres espirituais a ter uma experiência carnal. Nós esquecemos de onde nós viemos, quem nos enviou aqui e o que é que nós viemos aqui ir fazer. Eu penso que a partir do momento em que nós soubermos ou resgatarmos a nossa verdadeira identidade, quem nós de fato somos, tudo o resto irá se alinhar. Foi isso que aconteceu comigo. Eu em algum momento perdi-me, comecei a perguntar-me qual é o meu propósito, o que é que eu vim fazer aqui na Terra, mas por que eu estou aqui? Será que eu vim trabalhar e pagar contas? E ser mãe, ser esposa e tudo mais. Até que um dia, graças a alguém que foi nas redes sociais e começou a espalhar a mensagem, foi aí que eu comecei o resgate de quem verdadeiramente a Hercínia era. Então eu penso que os moçambicanos, eles vão voltar a estar nos tribos a partir do momento que eles resgatarem a sua verdadeira identidade. E para mim, a nossa verdadeira identidade está em Cristo Jesus. Bem, interessante. Eu aprendi numa certa palestra também sobre pilares financeiros, sobre 3 princípios, 3 pilares. Eu gostava de saber se quer acrescentar algum, como eu pode, talvez se identifica com deixe de ser que das 3 premissas, uma é pagar as dívidas, não ter dívidas, ou pelo menos pretender pagar as dívidas. A outra diz que é organizar, de paz. E a outra diz perdoar. Como é que essas falam contigo? Quer acrescentar algo comigo? Sim, todos esses pilares conversam comigo e sobre as dívidas, concordo plenamente. Ninguém prospera devendo. Uma dívida é sinal de que alguém confiou em nós. A pessoa tirou dinheiro que se próprio, se calhar era dinheiro que estava a precisar ou que tinha algum projeto, algo para fazer com aquele dinheiro, mas porque nós apresentamos uma certa necessidade, a pessoa nos confiou o seu dinheiro. Então, fingir demência ou fazer de conta de já não é nada, vou devolver quando eu puder ou quando eu quiser, ou vamos esperar, já estamos a colocar a outra pessoa em sofrimento. Então, automaticamente estamos a criar aí um bloqueio espiritual. E sentar para organizar também se não existe prosperidade na desorganização. Não há nenhum sítio que vai prosperar sendo completamente desorganizado. Então, acredito que esse é um princípio fundamental. E acerca do perdão, também, inclusive, na palestra que eu estive ontem, uma pastora disse, uma das razões pelas quais algumas de vocês estão a prosperar nos vossos negócios é porque vocês não perdoaram. Algumas de vocês estão a fazer negócios para mostrar aos outros, para dizer aos outros que, olha, estou aqui, eu também consegui. Você que sempre me humilhou, está aqui o meu negócio, eu me dei bem. Poderia estar a prosperar muitíssimo mais se tu estivesse a fazer o negócio pelos motivos certos. Então, perdoem, que é para vocês também liberarem as bênçãos. E eu concordo com tudo isso plenamente. O quarto pilar que eu havia de colocar aí era o pilar da multiplicação. Está escrito que nós também devemos crescer
não só crescer, mas também multiplicar. Nós vamos falar de filhos. Muitas pessoas pensam que são só filhos. Não. Crescer também é multiplicar o nosso patrimônio. Temos várias fontes de renda para que, se uma delas vier a ter algum problema, nós temos uma outra que pode continuar a garantir a nossa subsistência e também a subsistência das pessoas que dependem de nós. Então, eu penso que todos estes são aliados, incluindo esse pilar da multiplicação. Muito bem. Qual é a importância do conhecimento para o pilar e a aplicação? É fundamental. Nós não podemos investir o nosso dinheiro como multiplicar naquilo que nós não conhecemos. Corremos o risco de, em vez de colocarmos o dinheiro para multiplicar, entramos em fraudes. Há pessoas que eu conheço que já perderam bastante dinheiro porque pensavam que estivessem a investir, mas não estavam, porque elas não detêm o real conhecimento do que, afinal de contas, é investir. E quais são os riscos que estão associados, quais são os benefícios, enfim, uma série de aspectos que envolvem o mundo dos investimentos. Então é importante é fundamental que nós tenhamos esse conhecimento para não sabermos, afinal de contas, o que é que nós estamos a fazer. Não podemos pegar numa Ferrari, por muito boa que ela seja, e começamos a conduzir sem ter manual de instruções, sem saber como é que aquele carro funciona. Vamos destruir o carro. Então, é importante que nós nos munimos desse conhecimento através de mentoria, através de consultoria, lendo livros, não é? Fazendo cursos, que era para nós podermos tomar esse aço e multiplicar com segurança e sem correr riscos desnecessários. Falando de riscos, com que escola se identifica, do Bill Gates ou do Warren Buffett? Se o primeiro defende concentração e o segundo uma carteira de ativos com perfil de risco inversamente proporcional para diversificar o risco, no seu perfil particular, com qual destas escolas se identifica? Eu me identifico com a escola que fala sobre diversificação. Concentrarmos os nossos ativos, todos eles, num único lugar, corremos o risco muito grande de perder. Se colocarmos todos os ovos numa mesma cesta, a cesta cai, todos os ovos foram embora. Enquanto que se eu pegar nos diferentes ativos que eu tenho espalhados, cai de um lado, tenho os outros 3 que ainda estão assegurados. Sem contar que também o potencial de ganhos é maior quando nós fazemos diversificação do que quando nós concentramos tudo num único sítio. É importante deixar uma ressalva, não foi muito preciso, porque no primeiro caso é uma concentração em poucos ativos, mas é áreas de negócio interrelacionadas, o que gera uma estratégia de concentração mais focalizada. Este é mais o perfil do Bill Gates. Vemos que os negócios são muito voltados a 2, 3 áreas um pouco interrelacionadas. Esse também era mais nesse sentido. Então, Sim, eu mantenho a estratégia do Warren Buffett de estratégia diversificada em diferentes setores, também estratégia de diversificar em termos geográficos, que é algo que recomenda muito também o Tiago Rugro, né, fazendo diversificação geográfica para quem puder. É para alguém que tem um perfil de risco mais robusto, mais arriscado, mais ousado. E há pessoas que dizem, não, eu prefiro mesmo só e concentrar os meus ativos em pouca coisa e dentro do país está tudo bem. Ninguém tem que seguir a mesma estratégia de investimento do outro, porque as pessoas são completamente diferentes e têm objetivos de vida também diferentes. qual é o seu nível atual de perfil de risco? E em que nível pretende chegar? Neste momento eu considero-me moderada, mas eu estou indo para o perfil robusto, perfil mais arriscado. E quais são as desvantagens deste
totalmente as vantagens deste outro que pretende ao novo amigo. Bom, o perfil moderado eu diria que ele cresce, mas de uma forma um bocadinho, um pouco mais lenta, não é? E os retornos também são... Depende de como é que a economia vai. Se a economia está bem, aumenta-se os dividendos, aumentam-se os lucros. Se a economia perde também, perdes um pouco mais de resultados. Enquanto que no perfil arriscado, se tens há uma grande volatilidade no mercado, podes ganhar muito mais ou também podes perder muito mais, não é? Depende do nível de apetite de risco que a pessoa tem. Como eu já estou há mais de 5 anos a investir na Bolsa de Valores, então eu sinto que já posso muito bem migrar para o perfil arriscado. Já tenho a resiliência necessária para aguentar com oscilações do mercado. Como é que entende, em sua opinião pessoal, que o potencial de criação de riqueza para os investidores sociais de impacto? Em sua opinião, qual é o potencial de criação de riqueza para os investidores sociais de impacto? Aqui em Moçambique? Sim. Bem, eu penso que o potencial é imenso, é vasto. Moçambique é um país rico, é um país cheio de desafios e justamente por ser um país cheio de desafios é aí onde nós podemos encontrar oportunidades, porque os problemas são imensos e é onde há problemas que existem com dinheiro. Isso é algo que as pessoas às vezes não param para pensar. Porém, temos uma série de diversidades que temos aí a ver. Tem questão de e-commerce que foi vendada para algumas situações. Temos a questão das divisas e tudo mais. Então, isso tudo são coisas que, quando nós ouvimos nas notícias, nas redes sociais, pode nos causar um certo receio. Pode nos pensar que não temos saída, não temos mais como. Mas eu sempre digo às pessoas, não vamos só olhar para os problemas de uma forma de isso aqui é um impedimento. Vamos olhar para aquele desafio e ver deste desafio como é que eu posso arranjar uma solução aqui. Aqui há alguma coisa que eu posso fazer, criar aqui uma solução e pegar nessa solução e vender para as outras pessoas. A título de exemplo, quando houve este barramento dos cartões, começaram a aparecer as pessoas a dizer podemos fazer cartões digitais. E já aí está surgindo já uma nova linha de negócios. E eu penso que é assim que os investidores podem alavancar, criar riqueza, produzindo soluções para as outras pessoas e fazermos o país desenvolver, porque é isso na verdade que nós queremos. Queremos que Moçambique evolua, queremos que Moçambique desenvolva, não queremos ser sempre... Moçambique é o país mais pobre do mundo, Moçambique é o último na lista de desenvolvimento econômico e social, Moçambique somos sempre os últimos em tudo. Não, temos que começar também a sermos os primeiros e não pensar que isso há de vir de alguma coisa que o governo vai fazer por nós. O governo não vai fazer nada, seja este, seja o próximo. O governo vai fazer aquilo que o governo faz, que é política. Quem vai fazer Moçambique evoluir e avançar são as pessoas. Quem é o líder que mais aprecia? 2, 3 líderes que mais aprecia? E por que este? E que eles têm como atributos ou virtudes que mais aprecia? O líder que eu aprecio, o ser humano, eu vou dizer porquê. As pessoas, elas não são perfeitas, elas são falhas e os líderes, eles também têm alguém de quem estão a confiar, que copiou de alguém, que copiou de alguém. E no final das contas eu acabo por perceber que muitas pessoas, nisso de copiar, acabam até perdendo a sua identidade, acabam se mascarando e não mostram quem eles verdadeiramente são. O líder que eu aprecio, que já, enfim, foi
um dia irá voltar, é Jesus Cristo. Sim, eu penso que esse que foi o verdadeiro líder que continua sendo até hoje o único alteio. Todos os outros apenas estão a copiar, outros pegam coisas dele, moldam e depois colocam numa linguagem mais moderna, mas se depois for já analisar bem ao fundo aquilo que ele disse, vai ver que isso que ele disse, mas Jesus Cristo também falou sobre isso no Antigo Testamento, neste livro, naquele livro. Então, eu aprendi ao longo dos tempos a não colocar pessoas num púlpito ou lhes colocar num certo patamar. Até porque também são pessoas fascinantes onde é que elas vão desaparecer, como todos nós. Então, a resposta é essa. Em termos de pessoa, ser humano, não um líder que possa dizer, este eu admiro e tem toda a minha adoração. Quem havia total admiração, para mim, o pior líder de todos, o primeiro influencer maior de todos, foi Jesus Cristo. Muito bem. E quais são os atributos que mais aprecia três em Cristo Jesus? Primeiro é a humildade. Sim. Ele mesmo tendo todo o poder que ele tinha, que ele tem, ele era humilde, extremamente humilde. Ele sabia quem ele enviou aqui. E uma coisa que eu gosto muito quando eu estou a ler o Antigo Testamento é percebi uma particularidade ao ler o Antigo Testamento, que ele não discutia com ninguém. Ele sabia exatamente quem ele era, o que ele vinha fazer e quem ele viu aqui. Aquilo já tinha dito antigamente. Ele não discutia comigo. Ele dizia, olha, eu sou Jesus Cristo, eu sou filho de Deus. Esta é a minha mensagem, esta é a minha palavra. Quem quiser me seguir, carrega a sua cruz e me siga. Quem não quer, fica. Não, mas você diz que é filho de Deus? Como é que você diz que é? Como é que é? Ele disse que eu sou ele, sou. Não vou discutir com ninguém. Quem quer acreditar em mim, acredita. Quem não quer, muito obrigada, aqui, tchau. Então, é algo que eu venho trazendo também para dentro da minha própria vivência. Eu carrego uma mensagem que é: vamos gerir melhor o nosso dinheiro, vamos investir, vamos multiplicar, vamos deixar herança para nossos filhos, em vez de deixar dívidas. Quem quiser me ouvir, me ouça, vamos avançar. Quem não quiser, muito obrigada e tchau. É por isso que eu não respondo aos haters nos meus comentários. Porque eles vêm, né? Vêm e fazem comentários. Eu apenas digo, muito obrigada pelo teu comentário. E pronto. Não bato boca, não discuto. Porque é o que Jesus também... É uma parte daquilo que ele fez também no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Ele não discutia com ninguém. Apenas dava mensagem. Ouve quem quer ouvir. Quem não quer ouvir, fique em paz. Excelente. Na tentação de Cristo no deserto, quando Satanás que mostrou toda a glória humana, terrena e material, e ele rejeitou sujeitar-se a Satanás, o que expressa essa atitude? É humildade? É não discutir? Ou seria uma terceira? Isso é a opinião da minha comunidade. Naquilo que, por exemplo, são as tentações e as ofertas que quem busca riqueza, prosperidade, pode também passar por situações. Bom, eu penso que demonstrou humildade. Ele demonstrou também, ele disse que ele era o que eu devia fazer. E, acima de tudo, ele mostrou temor e reverência a Deus. Ele disse, sim, estás a dar-me isto tudo, mas os reinos desta terra um dia irão desaparecer e eu não vou perder a glória de Deus por causa das coisas da terra, não é? Então, e ele foi muito forte. O homem está com fome, mesmo assim ele resistiu. Resistiu, né? Que não tenha sido fácil. Mas eu penso que sim, ele acima de tudo mostrou um temor e reverência a Deus. Muito bem. Qual foi o livro que leu e que mais lhe impactou, falou consigo e que na sua biblioteca está num sítio que é só fácil de alcançar e talvez até anda consigo, não sei?
O livro que eu mais li, que é fácil que para mim é de fácil acesso, é a Bíblia mesmo. Assim, não que eu não leia os outros, mas a Bíblia eu tenho que ler todos os dias. Com vontade, sem vontade. Eu me estabeleci um compromisso de ler pelo menos um capítulo da Bíblia todos os dias. O livro que eu estiver, agora estou a venir, qual é? Romanos, que sei. Mas eu estabeleci o compromisso de ler um capítulo todos os dias. Tentei já fazer, eu vou ler um livro inteiro. Não funcionou. Eu disse, mais vale eu sentar e ler um livro todos os dias, fazer as minhas anotações, fazendo o devocional e já está. E aprender aquilo que eu tenho que aprender ali. E já está. Então, isso é o que não falta. E sempre que eu posso, trago ele comigo. Quando eu tenho um tempo livre nas minhas atividades ao longo do dia a dia, eu volto e faço a releitura se eu sinto que é preciso de fazer a releitura. Os outros livros eu considero apenas como são suplementares, mas o livro principal é a Bíblia. Interessante. Estando agora a ler e a degustar Romanos, que uma das mensagens centrais é a doutrina da fé, e vem lá como exemplo o pai da fé, Abraão, que reiniciou, deixou tudo, abandonou terra, casa, paz, parentela. Como é que este contato, esta busca pela palavra de Deus, na medida em que alimenta seriamente, pode ter mudado algo que antes pensava sobre finanças, na forma como aprendeu na ciência? Terá mudado algo entre? Eu não posso dizer. Eu posso dizer que ajudou-me. Uma das coisas que a leitura da palavra me ajudou a perceber é que o dinheiro não é o nosso inimigo. O dinheiro, ele foi criado por Deus para nós usarmos. É uma simples ferramenta de troca. Do teu dinheiro, dás-me água, do teu dinheiro, dás-me sabonete. E as pessoas demonizam tanto o dinheiro assim. Eu não consigo perceber porque a Bíblia, aquele popular sítio onde está escrito que o dinheiro é igual. E não consegui encontrar em sítio nenhum. E como é que acontece a minha leitura da Bíblia? Foi quando, numa dessas lives que eu comecei a assistir desta pessoa, a pessoa dizer que, olha, vocês precisam de ler as vossas Bíblias, que é para os vossos pastores não usarem a própria Bíblia para vos enganar. E que eles sabem que vocês não leem. Então, vocês vão ser enganados. Então, leiam, que é para vocês saberem a busca do conhecimento. Então, foi quando eu comecei a perceber que, de fato, nós temos que ler, que é para não ouvirmos dizer coisas que nem sequer está na Bíblia. Uma delas é essa de que o dinheiro é diabo, o dinheiro é coisa do diabo, isso tudo é do diabo, enquanto não. Aliás, se fosse coisa do diabo, nem sequer Provérbios havia de falar sobre ninguém. Provérbios tem muitas lições sobre finanças. Tem, às vezes, capítulos inteiros a falar só e somente de como fazemos a gestão dos nossos recursos financeiros. Então, alguma coisa que é supostamente do diabo está sendo ensinada em Provérbios ou em Eclesiastes. Não faz sentido. Não faz sentido. Muito bem. E falamos num extremo, por exemplo, uma certa pregação que diaboliza o dinheiro, como estou aqui a dizer, mas também pode haver um outro extremo de uma pregação que é centrada na prosperidade. Sim. E como isto impede ser que ouviu e guardou uma instrução de um certo pregador que diz é importante ler, buscar compreender a palavra para poder ter a capacidade de provar os espíritos para não ser enganado, com eventualmente alguns pregadores que não têm assim domínio das escrituras. Como é que modela-se, como é que vê, onde se está num desses extremos, como é que se posiciona? Como é que eu me posiciono em relação
falava de um extremo de alguns pregadores que diabolizam. Existem outro extremo de outros que pregam prosperidade. Sim. E no seu caso que busca nutrir-se da palavra para poder provar os espíritos. Que é para poder perceber, olha, o espírito que está por detrás dos pregadores, é o espírito da verdade, ou é o espírito da mentira, do engano. Então, como é que no seu caso se posiciona, tendo em conta estas duas? Esses dois extremos. Bom, aí eu não posso dizer que eu tenho um posicionamento como tal nessa vertente. Não sou pregador. Não sou pregador e não me considero especialista na palavra. Apenas eu sou uma pessoa que lê, seguindo essa orientação desse pregador, desse Valdir. E realmente eu sou cristã, nascido em Cristo, nova criatura em Cristo, tenho-se que ler. Então eu leio muito mais, posiciono muito mais para eu buscar entendimento, não é? Não é para eu, não busco um conhecimento para eu ficar contra aquele pregador que prega prosperidade e nem sabe o que é que está a pregar, e para quem está a pregar, há quem vai lhe ouvir, ou para me posicionar contra aquele que diz que o dinheiro é do diabo, mas ele sabe também o que ele está a fazer e quem ele viu. Mas para mim, eu leio muito mais para eu saber como é que eu devo me portar, como é que eu devo me conduzir de acordo com aquilo que a palavra está a dizer. Porque aquilo que está a dizer o pastor A e o pastor B é aquilo que eles estão a dizer, mas eles são pessoas. A palavra já tem todas as diretrizes. Como é que eu devo me comportar em relação a finanças, como devo me comportar em relação a pessoas, como devo me comportar em relação, não sei, aos meus superiores. Tudo está lá, tudo está escrito lá. Então, a base das nossas vidas tem que ser aquilo. Tem que ser aquilo que está escrito, o que está nas escrituras. As pessoas, vamos deixar elas fazerem aquilo que elas acham que têm que fazer. Elas vão se entender com o Criador. No fim, todos nós vamos prestar contas a ele. Então, é por aí. Muito bem. Para terminar, gostava de aprender como é que se prepara antes de sair para cumprir as missões das suas equipes. Uma preparação mental, física, emocional e espiritual. Bem, eu ao acordar, primeira coisa que eu faço antes de eu sequer pensar que hoje eu tenho esta demanda e aquela demanda com a minha equipe, com os meus mentorados, a primeira coisa que eu faço é agradecer. Agradeço a Deus pelo simples fato de acordar, abrir os olhos, estar viva, respirar, poder pensar, andar, falar, fazer tudo de forma autônoma. Porque se não fosse isso, eu nem sequer teria como pensar em responder às outras demandas. Então, primeiro isso, estar vivo é um privilégio, não é um dado adquirido. Que é a primeira coisa que eu faço antes de Deus acabar. Agora tem que abrir os olhos para respirar. Deus, bom dia, muito obrigado. Essa é a primeira coisa. De seguida, pego na Bíblia, antes de sequer eu pegar o meu telefone, eu não posso, o mundo externo não pode ter acesso a mim sem primeiro Deus ter acesso a mim. Então, primeiro eu tenho que acessar a Deus, ele acessar, orar, ler a Bíblia. Aí depois é que já estou pronta tudo o resto. Venha o que vier, de onde vier, como vier. Então, essa é a parte mais importante do meu dia. Se eu começo o meu dia sem fazer isso, eu considero que eu estou a ir para um mundo completamente desarmada. Então, como diz a palavra, tenho que vestir primeiro toda a armadura de Deus, aí sim estou preparada para as outras batalhas. Muito bem, queremos agradecer o maravilhoso chá que decidiu sobre a nossa liderança. Desejamos-lhe muito bom ano e que continue a ter esses momentos de busca, de intimidade, de crescimento na palavra, na graça e na salvação, para continuar a servir cada vez mais com o propósito de impactar a geração
nesta medida de fé que é de fazer com que a próxima geração de mulheres moçambicanas sejam mulheres prósperas, material, mental e espiritual. Eu que agradeço pelo convite e pela conversa. Foi muito produtiva e desejo sucessos ao Chá com Liderança. Muito obrigado. Estes conteúdos encontram nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube. Antônio Sende LDA, nossos aplicativos para plataformas Android, Elo App, nosso webpage www.academiaserve.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.